Pronto. Pronto. Boa noite, tudo bem? Pessoal do Centro Espírita Irmão Leite, que estão ligados aí na nossa live no Instagram, tá? Sejam bem-vindos mais uma vez. Que saudade do Centro Espírita, né? Faz uma falta danada pra gente, né? Especial, sim, todos os dias são importantes, são especiais, né? Mas o sábado, nossa atividade do Centro Espírita, quando a gente realiza as atividades, né, do atendimento espiritual, da terapêutica espírita, em todos os níveis, quer seja no salão, na sala de passe, Pronto. Entrou, Ismael. ou nas mediúnicas, né, onde encarnados e desencarnados são amparados pela doutrina espírita, pelo conhecimento da doutrina espírita, o esclarecimento que ela nos traz, o consolo, né, a paz. E não é diferente para estes momentos, certo? Só um minuto. Então, o Ismael vai estar com a gente hoje, novamente. Seja bem-vindo, Ismael. Tá? Obrigado, Aristides. Boa noite, meu querido. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje nós iremos estudar parte do Evangelho, o capítulo 17, o item 5, parábola do semeador. O capítulo 17 é titulado Sede Perfeitos, tá bom? Antes de começarmos, nós vamos fazer aqui a nossa prece inicial. Aos bons espíritos que nos guiam, nos orientam nas atividades que a doutrina espírita nos oferece através dos centros, agradecemos a oportunidade do estudo, do aprendizado que nos prepara para a necessária ação no bem. A fé que faz com que produzamos obras úteis no alívio das dores alheias e das nossas próprias, e em provocar momentos de felicidades legítimas, que são as felicidades espirituais. Fazer com que o Evangelho de hoje possa atingir todos os que estão ligados ao Centro Espírita Irmão Leite, os seus lares, os seus familiares, que por motivos justos não nos encontramos reunidos fisicamente, mas neste momento rogamos, reúne os nossos espíritos através do pensamento, da oração. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, hoje, a parábola do semeador é uma parábola bastante conhecida, ou pensamos que conhecemos, né? O Evangelho tem disso. Quando a gente pensa assim, agora sim, agora eu estou sabendo dessa passagem, né? Aí quando a gente vai ler de novo, aparece alguma coisa. Aí a gente, outras vezes alguém nos pergunta determinado trecho, determinado detalhe. Disse, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então é por isso que a gente sempre torna aos temas do Evangelho, tá? Mesmo porque eles é o Evangelho que vai nos dar a diretriz, né? É a parte da terapêutica espírita que é transformadora, tá certo? É realmente o alicerce que Jesus falou. Aqueles que ouvirem a minha palavra e praticarem, né? Será como a pessoa, o homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Então essa rocha, né, são os ensinamentos que Jesus nos trouxe, esse conhecimento da lei divina, né? Das leis morais que ele traduziu muito bem no seu Evangelho. Então, eu vou fazer aqui uma leitura. Hoje, eu vou ser o facilitador
E o Ismael vai ficar aqui na berlinda das respostas. Olha só, Ismael. Mas não nos deixem só. Não é, Ismael? Com certeza. Então, quem quiser participar, Nos ajudem a compreender, tá certo? À medida que vocês forem entrando aí, a Aparecida está aqui. Boa noite, Aparecida. Boa noite, gente. Estou aqui. Saudade, todo mundo. A saudade é grande mesmo, né? Vamos então para a leitura. Então, quem está chegando agora, capítulo 17, itens 5 e 6, parábola do semeador. Eu vou ler o item 5 apenas, tá certo? E o item 6 vai entrar nos comentários. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e, como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, itens 1 a 9. Essa passagem, Jesus fala ao povo, tá? Mais adiante, ele vai ter um encontro que era corriqueiro. Né? Jesus, ele se encontrava com o povo, normalmente ao final da tarde, quando a população já tinha realizado as suas atividades costumeiras, comerciais, né, domésticas, e aí ao final da tarde eles se encontravam ali no lago de Genezaré, que ele era tão grande que parecia um mar, por isso que aqui é colocado assim como um mar, né? E interessante que no começo da leitura fala-se assim: Jesus tendo saído de casa. Onde era que Jesus morava, né? Certo? Jesus morava em Cafarnaum. Cafarnaum era uma das partes do lago de Genezaré. Várias cidades circundavam o lago, que era imenso, era um mar. E Jesus morava em Cafarnaum, tá certo? E muita gente sabia que ao final da tarde ele costumava fazer os ensinamentos dele à beira do lago. Imagine como seria legal, né? Tá certo? Assim, final de tarde, à frente do mar, né? Ouvir Jesus falando de cima. Aqui, fosse aqui no Ceará ou na Paraíba, eu acredito também, Ismael, ele estaria assim em cima de uma jangada, né? Com certeza. Tá, e aí ele fala essa primeira parte para o povo. Para o povo ele falava por parábola. Então vem aqui a primeira pergunta aqui para o meu amigo Ismael. Né? Ismael, eu já deixei tu dar boa noite para o povo, Ismael? Ah, não, já dei sim. Boa noite a todos, Já, meus né? queridos. Ismael, você já conhece, dispensa comentário, nosso amigo, né? Colaborador do Centro Espírita Irmão Leite, é da Paraíba, colaborador do Centro Espírita Jesus Nazareno, é isso?
Não, Jesus de não. Nazaré. Jesus de Nazaré. Muito bem. Então, Ismael, aqui uma pergunta, tá certo? Que nós fazemos. Primeiro, o que é uma parábola? E por que Jesus comumente as utilizava em seus encontros com o povo? Muito boa a pergunta, Aristides. Eu acho assim que essa é a primeira das parábolas que Jesus narra, né? Sim. E por ser uma parábola, é muito especial mesmo. E o interessante dessa parábola de hoje é que a gente vai ver Jesus narrando ela e depois ele explica, ele nos ensina como interpretar. E a Uhum. parábola, quando se fala em parábola, se associa muito a contos do dia a dia, né? Relatos do dia a dia, do cotidiano, da vida de cada um. Então, no contexto daquele período, falar em parábolas, Jesus estava falando de imagens que aquele povo, naquela época e naquele contexto, se identificavam. Né? Então, ele utilizava muito o contexto da pesca, dos pescadores, Uhum. do pastorio, né? Então, Certo. e também a questão da agricultura, das sementes, ele utilizava essa figura. Então Então, ele procurava se aproximar do que o povo conhecia, era isso? Ele com partia certeza, do que eles conheciam para um desenvolvimento? Como é que é isso? com certeza, assim, tenho certeza que até hoje, quando a gente está falando sobre algum assunto, fica mais fácil quando a gente cita exemplos, quando a gente se identifica com ele, quando a gente fala de causos, né? Dos causos Uhum. do Sim. nosso dia a dia. Então, Jesus, na sua pedagogia muito bem desenvolvida, ele utilizou desse artifício para que envolvesse o público naquele momento e o público se identificasse com aqueles ensinamentos. Mas a gente vai ver que as parábolas elas têm camadas de entendimento, né? Então você Ah, falou bem que num primeiro momento ele falou ao povo com esses elementos do cotidiano, mas em um segundo momento ele explicou o significado mais essencial, mais simbólico por sim. trás da passagem, o sentido espiritual, que poucos de Chegaremos nós lá. vão chegar lá. Poucos de Perfeito. nós temos essa. Até hoje a gente ainda busca entender melhor essas parábolas. Perfeito. Então, como o Ismael falou, Jesus depois ele vai explicar aos discípulos. Vamos tentar entender aqui um pouco da rotina de Jesus naquela época, né? A gente vê em livros psicografados de Chico Xavier, diversos autores, como Emmanuel, certo? E também Neio Lúcio, se eu não me engano, né? Do Boa Nova, do Jesus Sim, no Lar, sim, Jesus no né? lar. Jesus no Lar. E eles narram, eles citam o cotidiano, né, da vida de Jesus ali com os discípulos. Então, Fantástico. após a lida diária, final de tarde, havia a explanação de Jesus, né, aquele encontro, né, geral com o público que eu procurava, que eu buscava. Na sequência, Jesus é, ajudava algumas pessoas através da cura, né, de aconselhamento, ele e os discípulos. E após tudo, tinha vamos dizer assim, uma reunião mais intimista, né, mais doméstica, entre Jesus e os discípulos diretos. Não é isso? E é nesse momento Jesus vai é, explicar a profundidade da parábola que ele contou para o povo. Essa explicação que vem em seguida, que eu vou ler aqui, tá? Ela não foi explicada diretamente para a população que buscava Jesus, para o público geral. Foi explicada, né, para os discípulos, né, numa reunião, tá certo? Mais próxima, que eles tinham sempre ao final do dia, faziam suas avaliações e planejavam como é que ia ser o dia seguinte, tudo numa simplicidade enorme, né, que Jesus conduzia. Então, vou seguir aqui a leitura. Pode ser, Ismael? Vamos. Escutai, pois. Isso os discípulos perguntaram, mas Jesus, o senhor falou
o senhor podia explicar para nós, porque o negócio é tão profundo que a gente também não entendeu direito, não. Mas não pode deixar que eu vou explicar para você. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Eu vou devagar, porque se os discípulos de Jesus, certo? Pedido para ele explicar, então, quem sou eu aqui para ir andando ligeiro? Eu tenho que andar muito devagar para poder entender isso aqui, né? E com a ajuda aqui do nosso amigo Ismael. Então, vamos aqui esmiuçar isso aqui primeiro, pode ser, Ismael? Depois a gente vai aqui no passo a passo, né? Jesus disse que a semente que cai ao longo do caminho, ele compara como sendo aquele que escuta a palavra do reino e não dá atenção. Aí vem o espírito maligno e tira fora o que foi semeado. Então nós temos duas coisas. Uma carência de atenção, né? E uma intervenção espiritual aí, certo? Aí eu pergunto ao meu amigo aqui, tá? O que é esse espírito maligno que Jesus fala? Ele veio e tirou o que foi semeado no coração. Como é que nós poderíamos explicar hoje para a luz da doutrina espírita? Muito interessante, Aristides. Quando a gente faz um mergulho nessas palavras, o sentido que Jesus a expressou, a gente vai entender melhor, né? Quando ele fala de espírito maligno, algumas traduções colocam aí como adversário. Ele pode estar falando aqui tanto das nossas influências, como você bem falou, no momento de invigilância, que a gente fica predisposto às influências exteriores, mas principalmente os adversários interiores, né? As nossas próprias limitações, que a gente fica quando a gente não dá atenção à revelação da lei divina, ao evangelho, a abrir a consciência a esses ensinamentos, a gente fica predisposto a esse tipo de influência, né? Aí, sim. Mas, assim, não, pode perguntar. Não, aí, pois é, eu pergunto, sabe, no sentido de que quantas vezes algumas pessoas, né, isso já aconteceu comigo também, me interesso por realizar uma melhora íntima, certo? Buscar, vamos deixar dentro da nossa esfera, né? Buscar um centro espírita para um tratamento espiritual, tá certo? E aí muitas vezes eu estou lá e não consigo nem ouvir direito o que estão falando, tá entendendo? Às vezes eu fico cochilando, e eu queria estar lá. E aí depois eu não consigo prestar muita atenção, parece como se tivesse assim alguém, alguma força, vamos ser mais claro, né? Assim, espiritual, perturbando a minha mente, para que eu até nem conseguisse conseguir prestar atenção naquilo que eu poderia ouvir, aplicar e melhorar. Isso acontece esse tipo de intervenção por parte de espíritos obsessores, por exemplo? Com certeza, Aristides. E principalmente no contexto desse terreno aqui que representa nós, que é um terreno que ignorou completamente a semente. A semente não se desenvolveu, esse ensinamento não se desenvolveu. Então a pessoa ainda está muito envolvida com as questões do mundo mesmo, os vícios. Ela sequer deu oportunidade para essa semente germinar. Muito embora, é até bom a gente voltar um pouquinho para perceber. Essa aqui é a que caiu ao longo do caminho, né? Isso aí, na beira da estrada. É interessante dizer que o semeador, ele semeou, ele saiu a semear. Então, ele semeou sem escolher o terreno. E é até interessante pensar, para nós, que a gente vive no mundo moderno, é até estranho isso, né? Você semear sem preparar o terreno.
Mas quando a gente fala de uma agricultura daquele período, um pouco mais rudimentar, era característico na Palestina eles fazerem isso, eles jogarem a semente primeiro e depois que eles vão preparar o terreno, arar o terreno. Hoje não, hoje já é o contrário, né? Hoje a gente prepara, aduba, é, deixa o terreno bem preparadinho para levar a semente, mas na época era diferente. Por Mas isso aí, que sim, desculpa. pode, não, siga, pode perguntar. Mas aí eu sou interessante porque, como eles não tinham tecnologias que nós temos hoje, né, de estudo geológico, tá, para entender a qualidade da terra, então era muito justo que eles fizessem isso, jogassem as sementes Natural. em tudo que fosse terreno, e disse, olha, ali é que a terra é boa, vamos investir ali, vamos, né, colocar mais sementes ali, poderia ser um teste, né, tá certo? Mas É aí verdade. eu volto aqui um pouquinho, é, quem seria esse semeador, certo? Na parábola, já que a parábola é uma metáfora, né? Uma comparação. Jesus estava falando de quem? Quem seria esse semeador? Certo? Porque que ele, você até já falou, por que ele escolheu a figura de semeador? O semeador é aquele que vai jogando a semente, né? Por onde passa, tá certo? Então, quem seria esse semeador para nós aqui no Evangelho? Muito bom, Aristides. É por aí mesmo que a gente precisa ir, porque cada elemento, como você falou bem, cada elemento desse tem um significado por trás espiritual. Então, o semeador, a semente, as aves, o terreno, a terra. O semeador, quem é esse semeador, né? E qual a intenção dele? A gente pode interpretar o semeador como esse grande proprietário ali dessa terra, é o nosso Criador, ou pelo menos a ação do Criador na sua terra, né? A ação reveladora, né? Representando aí a semente como essa revelação da lei, ou o Evangelho, né? A gente pode interpretar também como o próprio Cristo Jesus, como esse semeador. Então, Sim, Jesus sendo dessas várias o formas. semeador maior, né? Exatamente. Então ele saiu a semear, né? Indistintamente. Isso é que é maravilhoso. E Deus não escolhe pessoas para levar a sua revelação, a sua mensagem. Ele não escolhe esse terreno, né? Nós é que escolhemos se a gente abriga ou não essa semente. Então, Então, é qualquer bem um de nós pode ser um semeador. isso. Em última análise, qualquer um de nós pode ser semeador. Muito bem. Pois então, vamos prosseguir aqui agradecendo. Essa questão é interessante, certo? Gente, porque na terapêutica espírita, né, no atendimento espiritual, que realiza assim, todos os centros espíritas, é muito comum a gente receber pessoas que sofrem de males decorridos de obsessões, mesmo que não saibam disso, mas a gente vai apercebendo disso. E aqueles espíritos, eles não ficam muito satisfeitos quando as suas vítimas estão buscando ajuda, principalmente à luz do Evangelho do Cristo, que é o sol espiritual da Terra, né? Então é muito natural que no começo, tá, do tratamento espiritual, haja um incômodo, tá, mental até, certo? Uma falta até mesmo de conseguir entender, de conseguir ficar ligado, de prestar atenção, mas é passageiro. É um primeiro momento, tá certo? É um primeiro momento. Falando especificamente da atividade de tratamento espiritual. Seguindo aqui a leitura, nós vamos para a explicação quando Jesus vai falar aqui, ó, aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra. Olha, há uma evolução. O primeiro Sim. não prestou atenção, agora o segundo escuta. Ele escuta a palavra, recebe com alegria, empolgado, né? Ou que palavra bonita, né? Tá certo? No primeiro momento ele fica alegre, ele está dizendo, recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo.
tá certo? Ou seja, aquele fogo de palha, né? Exatamente. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda, tá certo? Então, eu pergunto aqui, quer dizer, meu amigo, que a gente pode ouvir a palavra, ela é tão boa, tão confortadora, consoladora, né? É tão esclarecedora, a gente fica alegre, a gente, é isso que eu quero. Achei, né? O meu caminho, tá certo? Mas aí começa depois, eu pensava que tudo era flor, Ismael. Eu pensava que o caminho era dourado, tá certo? Aí Jesus diz assim, não, mas depois vem os revés e perseguições. Aí a pergunta, meu amigo, que tipo de revés e perseguições por causa da palavra pode um cristão, um espírita sofrer? Se a palavra é boa, por que que tem então perseguição? Por que que tem esses reveses, né? Esses contratempos, armadilhas que se fazem porque a pessoa aceitou seguir esses ensinamentos? Nos esclareça, por favor. Esse é um incômodo, é um desafio de muitos de nós quando nos propomos a nos reformar intimamente, a ter um contato com essa mensagem transformadora do Evangelho. E a gente precisa ter cuidado para não ser esse solo pedregoso, que é justamente, como você falou, aquele fogo de palha, aquela pessoa que entra, cresce rápido, no calor da emoção, se envolve completamente com a tarefa. Então ela já germina, já se desenvolve, mas ele não desenvolve as raízes. O que são as raízes? As bases, né? Não fincou as bases. Uhum. Então não se preocupou em se desenvolver profundamente o seu sentimento. Ficou apenas na base das aparências, né? Então ele se Superfície. preocupar com essa transformação profunda mesmo, né? Então, Uhum. essas dificuldades vão surgindo, né? Justamente porque a gente não fincou essas bases. E natural, quando nós estamos no trabalho do Cristo, esse tipo de perseguição, de incômodo, até mesmo de possíveis adversários que nós tivemos no passado, que nós precisamos trabalhar o caminho para reconciliar essas influências, sejam de encarnados ou desencarnados. Hum. E a gente não pode esperar nessa tarefa nenhuma facilidade, não, né? Uhum. A gente é amparado, mas as dificuldades elas vão surgir para que justamente a gente supere elas. Então, É verdade. Eu me lembro até, pastor, logo quando conheci o Espiritismo, que eu fiquei empolgado também, sabe? E eu fui falar para alguns familiares, alguns amigos, né? Disse, rapaz, deixe disso, né? Procure Deus, né? Largue isso. Isso é coisa do coisa ruim, do demônio, tá certo? Aí eles disseram, rapaz, quer dizer que tu tá envolvido com. Aí dizia o nome de outra seita que não tinha nada a ver. Quer dizer, por falta de conhecimento, né? Falta de conhecimento, tá certo? Aí, esse aprofundar de raízes, Ismael, tem a ver também com a gente estudar, porque assim, eu escuto uma palestra sua, certo? Rapaz, eu fico alegre demais. Eu fico motivado, né? Vou seguir o que o Ismael ali falou, que ele explanou ali do Espiritismo, tá? E o Ismael, você citou, inclusive, assim, olha, o que eu falei não foi suficiente, porque o tema está no livro tal, né? Está na seguinte obra, o Livro dos Espíritos, ou o Evangelho. Então, eu fico empolgado, mas depois que eu saio, eu encontro outra, vou para uma festa, eu vou para ou saio com a minha esposa, e aí depois eu já esqueço, 2 dias depois eu esqueço o que foi que o Ismael me falou. Então, será que a raiz seria também estudar, pegar assim, os livros, tentar entender, ler? Faz parte disso, Ismael? Criar raiz, não ficar só na pedra.
na superficialidade. Com certeza, Aristides, já nos dizem os Espíritos, né? Amai-vos e instruí-vos, né? Essa mensagem consoladora, o Espiritismo é uma doutrina que nos consola justamente através da sua mensagem. E nós precisamos buscar ter acesso a elas, nos interessar, realmente não ficar nessa superficialidade que você falou, né? A gente se acostumou, às vezes, muito a esse conhecimento mais passivo, né? De ouvir, que é importante também, né? Que é importante também. Mas é importante a gente que isso desperte dentro de nós uma vontade de construir as nossas próprias convicções, né? De estudar, de ler sobre a doutrina, sobre o Evangelho. E assuntos que despertem a nossa consciência. Né? Quer dizer assim, que as palestras, os encontros, até mesmo os vídeos, né, na internet, eles são motivadores para que nós busquemos, né, através do estudo e do autoconhecimento, criar raízes, seria assim? E na prática do bem, né? Porque também não é só estudar, mas na prática, exercer a caridade, exercitar a caridade. Andam juntos. Isso, Ismael? Exatamente. A prática é imprescindível. A prática é o resultado, realmente, de se a gente aprendeu ou não a lição de fato. Né? Beleza. Nós temos alguma participação aqui, mano? Tem um senhor chamado Vicente Maia, né? Tá. Ele colocou aqui, meu querido. Vicente é o tio Vicente? É o tio Vicente, mais conhecido como pai do Ismael. Pai do meu irmão é meu tio. Então, ele disse, meu querido filho, lindo vê-lo falando sobre as palavras de Jesus. Mais adiante ele colocou que possamos ser a semente que frutifique, mas quem disse isso foi sua mãe. Olha aí. Certo? Você tá bem, viu? Olha só, que coisa boa. Parabéns aí, o seu Vicente e a esposa, pelo filho, tá certo? Maravilhoso que vocês cultivaram, né? Com certeza foi uma semente que caiu na terra boa, tá certo? Um beijo grande. Ainda trouxe outra pessoa maravilhosa para a família, né? Pois bem, podemos prosseguir? Que é a Larissa. A Larissa, né? Claro. A Larissa. Um abraço, Larissa. Ela tá aí? Também tá. Aí? Um abraço, Larissa. Vamos participar também, tá? Se puder, claro. E o Luiz também colocou que é muito gratificante participar da live. Muito bem. Pois olha, não deixem a gente aqui se desviar do assunto ou falar besteira. Por favor, comentem, nos corrijam, tá certo? Pergunta, né, Ismael? Participe, corrijam. Eu vejo muita gente mandando coraçãozinho. Manda coraçãozinho, mas também converse com a gente aqui, que é muito bom. O mestre era Jesus, tá certo, gente? Nós aqui, tanto eu como o Ismael, aqui Aparecida, nós somos aprendizes, não é isso, Ismael? Com certeza. Aprendendo aqui uns com os outros, principalmente com a palavra, já que é tanto falado aqui esse termo. Então, na sequência, Jesus explica a terceira condição aqui, olha. Aquele que recebe a semente entre espinheiros. Esse aqui, a semente caiu no meio dos espinhos, certo? A primeira caiu na beira da estrada, a segunda caiu sobre as pedras, terreno pedregoso, tá? Nós cearenses entendemos muito bem disso, tá certo? Essa geologia nós conhecemos. O terceiro caiu entre os espinhos. O que aconteceu? É o que ouve a palavra, olha, ele presta atenção, tá? Ele presta atenção à palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Então vamos lá. O terreno até que era bom para crescer, só que tinha espinho. Quando começa a crescer, sufoca. O que Jesus diz o que sufoca a palavra na pessoa? Ele diz que são os cuidados deste século e a ilusão das riquezas. Aí eu pergunto a Ismael, o que Jesus quis dizer com isso? Tá certo?
de que forma os cuidados da nossa vida material secular, ou o exagero desses cuidados, né? E a ilusão das riquezas, da fortuna, do poder, da fama, eles podem nos tornar improdutivos espiritualmente, mesmo conhecendo os ensinamentos, pelo menos as letras dos ensinamentos, as palavras, tá certo? De que forma é isso que isso funciona, Ismael? Pois é, Aristides, você falou bem, assim, como a gente vê, essa mensagem fala muito forte para todos nós, porque esse terreno, de fato, abrigou a semente, ela se enraizou, né, ela fincou ali as bases, Houve uma mas evolução, né? houve uma evolução, germinou, né, então o trabalho foi bem feito inicialmente, mas ela foi sendo abafada por esses espinheiros, essas ervas daninhas, essas forças exteriores, né, que vão, que é o que justamente Jesus vai nos falar aqui, as tentações do mundo, né, as provas que vão nos aparecendo da questão da riqueza, inclusive que a gente falou no estudo do sábado passado, né, dessa Foi. dificuldade que é a prova da riqueza, e as coisas do mundo, das distrações, as posses, que a gente se apega muito, então vão Preocupações, nos né? desviando. Essas preocupações vão nos desviando desse caminho natural que a planta iria se desenvolver, ela é interrompida justamente por essas interferências. A gente precisa estar muito vigilante a esses aspectos, né? Que todos nós estamos predispostos a isso, né? É verdade. E a gente precisa ficar muito atento. É até a busca do equilíbrio, né? A busca, porque nós estamos encarnados, nós precisamos estudar, nós precisamos trabalhar, não é verdade? Nós precisamos pagar nossas contas, né? Uhum. Progredir profissionalmente, tudo isso faz parte. Mas, isso faz parte, inclusive, do programa para o nosso desenvolvimento espiritual. As lidas terrenas, certo? Os problemas materiais, as soluções, né? A produção, o convívio familiar, tá? Todas essas adversidades, inclusive os problemas sanitários, como nós estamos vivendo hoje, tá certo? Mas essas preocupações, elas são realmente para ajudar o espírito a progredir. Deus não nos colocaria nesse mundo sem a condição de podermos utilizar parte do nosso tempo para as questões espirituais. E não sair do equilíbrio, exagerar para um lado e criando carência no outro. Né? Então eu busco a espiritualidade, mas as questões materiais, eu começo a me preocupar demais, eu esqueço totalmente a espiritualidade, né? Eu lembro, né, quantas vezes eu ficava assim na dúvida, meu Deus do céu, e agora? Eu vou ter que fazer faculdade, vou ter que deixar isso. Não precisou deixar nada. Os mais antigos disseram, rapaz, vá com calma, dá tempo de fazer tudo. Né? Tá certo? Eu acho que a gente deve buscar esse ponto, né, Ismael? Com certeza. Não é isso? Dá para fazer tudo, dá para a gente se desenvolver espiritualmente e ainda tocar a nossa vida a nossa vida material na busca do conforto e da segurança de forma equilibrada e justa? Dá, Ismael? Com certeza, Aristides. E a gente não pode separar uma coisa da outra. A gente precisa realmente usar essas ferramentas do mundo como instrumentos para a nossa evolução, né? Então, a nossa busca pessoal de reforma, de evolução íntima, ela é dentro do centro espírita, mas no trabalho, na família, em todos os ambientes, né? E lidando com todas essas forças exteriores que você falou bem, que são instrumentos neutros que a gente usa para o bem ou para o mal. Sim. Pois bem. Então, nós chegamos aqui a Jesus falando agora da outra terra. Tem alguma participação aí, Bran? Não, só do... Não, algumas pessoas entraram, mandaram... Legal aí? Tá dando para entender aí, gente? Mas é um professorzão, viu? Presta atenção. Bom, estamos quase finalizando, mas vamos ver aqui o que Jesus falou
da boa terra. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, quer dizer, prestou atenção, né? Que ele presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um, tá? Aí a pergunta, né, que nós fazemos, o que foi que Jesus quis dizer quando ele fala dessa produção de frutos, nas proporções de 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1, Ismael? Que frutos são esses, né? Importante. O objetivo principal do crescimento da árvore é a produção dos frutos, né? É. E assim, o interessante é que quando a gente fala dessa terra, a terra boa, né, o bom terreno, a gente precisa enxergar que não está se referindo aqui à perfeição, né? Não são pessoas perfeitas, essas aí. Senão eles nem precisariam da semente, né? Mas são pessoas que estão buscando, de fato, aproveitar a oportunidade dessa semente, né? Deixaram ela se frutificar e, com abnegação, seguiram nesse objetivo de produzir esses frutos do bem, né? E a gente sabe que, com a diversidade que nós temos de progressão mesmo espiritual de cada um, os frutos vão ser variados também. Então eles variam de acordo com a capacidade de cada um produzir. Então, que nós possamos... Não exigiu que cada um produzisse igual, não, né? Cada um vai produzir de acordo com a sua capacidade, é isso? Exatamente, de acordo com a sua capacidade. E aí, Aristides, eu acho interessante, quando a gente reflete nessa passagem, já chegando nesse que é o último versículo, às vezes a gente lê parábola do semeador, né? Mas do que essa parábola está falando? Qual é o tema principal dessa passagem? É a semente? É o semeador? Tá no título, semeador. Ou a terra, né? Ou a terra. Mas, na verdade, não é a semente o semeador. Essa parábola nos traz o drama do terreno. Justamente da terra. Fala de nós, né? O terreno somos nós, né, Ismael? Perfeito, né? O terreno somos nós. E esse terreno é que dita como é que vai ser o desenvolvimento dessa árvore, dessa planta, e quantos frutos ela vai dar. Então, essa terra representa o nosso coração, o coração dos homens. Que bom. E essa passagem, esse é o tema principal dessa passagem, né? Porque a semente por si só, ela é perfeita, né? Sim. Então eu posso dizer o seguinte, vamos lá. Agora, já que você começou a comparar, eu vou entendendo. Agora, dizendo aqui que a Luzia Bastos está participando conosco, tá certo? Ela está dizendo assim, eu estou me sentindo no CEIU. Eu também, Luzia. Eu também, né? E com o Ismael aqui, eu me sinto até na Paraíba, tá certo? Você falou, então, assim, nós somos os terrenos. Então, nesse comparativo que, diante da doutrina espírita, nós podemos dizer que o Espírito da Verdade, com a sua legião, pode se colocar na posição de semeador, e o Espiritismo, a doutrina, sendo a semente, e nós espíritas, os terrenos, é isso? Pode ser assim? Podemos fazer essa comparação? Com certeza, com certeza. E é justamente o que Kardec vai fazer mais à frente no texto, que é trazer para o contexto do Espiritismo, como essa revelação. Que a revelação, eu gosto do Haroldo Dutra, que ele fala, ele é muito didático também, e ele fala que a gente divide a revelação em três, mas a revelação é uma só, uma dando continuidade à outra, né? Então teve a lei de Moisés, Jesus com a sua lição de amor e o evangelho, que é o coração dessa revelação, e a doutrina espírita que vem nos esclarecer, justamente dando continuidade.
E essa semente, você falou bem, da revelação, que esse semeador, que é a doutrina dos Espíritos, vai nos trazer, perfeita comparação. A gente precisa decidir de que forma a gente vai receber, né, essa semente. A gente tem Que o nosso maravilha. livre-arbítrio, né? Nosso livre-arbítrio. E vou dar uma sugestão para o livre-arbítrio, quem está nos acompanhando, tá certo? Para se aprofundar, tá? No capítulo 17, Sede Perfeito, que nós estudamos aqui uma parte, parábola do semeador, do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Para criar as raízes, afastar os espinhos de cima para poder crescer para cima na copa, né? E a sustentação das raízes na terra, tá bom? É o estudo. Chegamos aqui ao final agradecendo demais o Ismael, mas não sem pedir para ele cantar para nós. Tá certo? Uma alma de artista, né? Como diria Milton Nascimento, né? O artista tem que estar onde o povo está. E o povo hoje está na internet. E vamos ouvir aqui. Você separou aí, Ismael, alguma canção para nós? Eu separei uma canção de Tim Vanessa, Alívio, que eu acho que é bem pertinente para esse nosso momento, né? Nós precisamos nos estarmos todos em boas vibrações, tendo certeza que estamos sendo amparados, apesar dos desafios que vão fazer com que nós nos aprimoremos, né? Você escolheu uma pérola, né? Uma semente maravilhosa que é essa música. Então, para não atrapalhar a vibração, que eu com certeza eu acredito vai ficar maravilhosa, eu quero aqui já me despedir em nome do Centro Espírita Irmão Leite, agradecendo ao Ismael. A Aparecida está aqui também. Fala aí, Aparecida. Oi, gente. Também me despeço com saudades. Saudades. Amanhã, às 4 horas da tarde, temos estudo do Livro dos Espíritos, tá bom? Muito obrigado. Obrigado também aí ao pessoal da Paraíba, do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Acertei? Isso. Pronto, tá? E demais pessoas que estão nos assistindo. O Centro Espírita Irmão Leite fica na Avenida Carapinima, 2306, Benfica, para quem não sabe. Vamos encerrar agora ouvindo essa música belíssima, que servirá como a nossa prece de encerramento. Ok. Um abraço para a Tiziana, que nos agradeceu aqui. Um abraço, Tiziana. Tiziana. Caminheiro no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da promissão, do suor do nosso rosto, angariareis o pão, do estertor de vossos partos, o maná da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade e oração, alívio no coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, que estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida dor, bendito Consolador.
semeador, em meio à dor, vinde a mim. Se estáis cansados, meu peso é leve, jugo suave. Já não é sentida dor, bendito Consolador. É assim seja. Muita paz, gente. Boa noite, gente. Até amanhã.